Olá pessoal, estamos aqui em mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto se dispôs a estar conosco para responder as perguntas que vocês fazem aqui no canal e também traçar um aprofundamento dentro do que o Joel nos trouxe no Caminho Infinito. Gratidão, mestre Gualberto, muito obrigado pela presença mais uma vez. Hoje eu vou trazer, mestre, um trecho do livro O Sofrimento Invisível, do Joel Goldsmith. E nesse pequeno trecho ele fala o seguinte: enquanto acreditarmos que somos algo exterior a Deus e tentarmos regressar a Ele, enquanto forcejarmos por trazer Deus para dentro da nossa experiência, continuaremos a nutrir o sentimento de separação de Deus. E até eu acho que em um satsang, mestre, eu fiz essa pergunta para ti, que era algo muito forte em mim, a busca por em algum momento no futuro atingir Deus, ou realizar Deus, ou atingir a iluminação espiritual. O mestre pode falar um pouco sobre isso? Alcançar Deus, realizar Deus, chegar até Deus. Isso acontece, mas não é você que faz isso acontecer. A realização de Deus acontece. Ser alcançado por Deus acontece. Mas não há alguém para fazer isso. O problema aqui, Gilson, é que toda essa noção de tempo que nós temos, que se aplica para realizações externas na vida, a gente viu uma pequena planta, com o passar do tempo, crescer e se tornar uma árvore. Era uma planta pequena, se tornou uma árvore e hoje está lá no nosso quintal produzindo frutos. A nossa noção psicológica de realidade é uma noção de tempo. Então, para nós, tudo acontece no tempo. Tudo. Não é só o crescimento de uma pequena planta até ela se tornar adulta e produzir frutos. A realização de Deus também é uma coisa que irá acontecer um dia. Gilson, o ser humano, nesse estado de consciência mental, esse estado de consciência comum, que é o estado de consciência humana em nós, nesse estado de consciência, nós vivemos presos à ideia do tempo, desse tempo psicológico. Do ponto de vista físico, biológico, cronológico, o tempo está presente, a gente não pode negar. A gente tem um relógio, a gente começa o encontro, tem um momento para começar, um momento para terminar. Se a gente faz uma viagem, tem que saber chegar na hora certa, senão a gente perde o voo. Isso é o uso do tempo. Mas quando diz respeito àquilo que somos, a realidade, a verdade em nós, não está no tempo. É a realidade do ser, é a realidade de Deus. E isso não se alcança. Isso está agora aqui. E além dessa ideia de agora aqui, a realidade de Deus não é alcançável. E quem seria esse capaz de alcançar? O eu? Mas o que é o eu? Um conjunto de memórias, lembranças. Se eu perguntar assim, quem é você? Você vai dizer seu nome e vai contar a sua história. Sua história e o seu nome é memória. Isso não é você. Isso é uma descrição, isso é uma narrativa verbal tentando descrever uma identidade aí que não existe. Você acredita ser o corpo, é outra ideia. Em sono profundo, você não tem corpo. E aonde é que está esse eu? Memória, a lembrança, a ideia, a imagem de si mesmo não está presente em sono profundo, porque não há pensamento. Então, tudo que a gente tem desse eu que acreditamos ser está se assentado dentro do princípio do pensamento, que é a memória. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumir o lugar que é dele. Aí.
Então não se trata de chegar a Deus, se trata de se tornar ciente da ilusão do eu. Isso traz o descarte do eu e a realidade de Deus está presente agora aqui. Então, o sentido do eu é o problema. Esse é o único problema. O problema ilusório criado pelo próprio pensamento. O pensamento, a história, a memória. Criou a ideia de uma identidade presente e se deu esse pronome, eu. Esse nome, que é o pronome eu. É o próprio pensamento criando isso tudo. Essa realidade chamada Deus, presença, verdade divina, o inominável, o nome que quisermos dar para essa realidade do seu ser, não está no tempo e não tem nada a ver com esse eu. Esse eu é uma fraude, é uma ilusão. É o descarte dessa ilusão que revela a verdade do seu ser, que é Deus, aqui e agora. E além desse aqui e agora. O que mais a gente pode dizer sobre isso? Não existe um eu para encontrar-se com Deus. Existe a ilusão de um eu para desaparecer. Nesse trabalho de autoinvestigação, de rendição desse eu, que é a ilusão do ego, de entrega e de reconhecimento ou constatação de que só há Deus. Ô mestre, eu já falei e repito, as falas do mestre, esse apontar direto do mestre é muito revolucionário. É realmente, a mente humana não tem como captar ou conceber, né, esse apontamento direto que o mestre faz, é só por algo que é além, porque realmente é uma verdade que extermina, né, esse sentido de ser alguém. E o ego, que mente que vai querer isso, né? A mente não quer isso, a mente quer correr dessa verdade, que ela é uma ilusão, é um pensamento, é um nada. Mas é realmente impressionante. Eu me lembro no satsang, mestre, que de alguma forma o mestre falando sobre isso, e faz todo sentido. É a própria historinha que a mente conta para ela se manter viva, em Sim, progredir, em sim, avançar, em ir isso é o num futuro pensamento. O realizar. pensamento criou esse eu para manter sua continuidade, criando essa identidade. É o pensamento que criou essa ilusória identidade que você acredita ser. O pensamento que é memória, que é história, criou essa identidade. Pode continuar. E é engraçado, mestre, porque uh, o ego tem um propósito, ele quer chegar em algum lugar e estar, principalmente em satsang com o mestre, nesse agora, nesse instante, vivendo cada momento sem um propósito, sem nada, já vem o pensamento do ego, nossa, mas como isso? Né? Uma vida sem propósito, sem algo a chegar em algum lugar, é só o aqui, só o agora, é bem hilário como esse movimento da mente ele está sempre se impulsionando, ela vive, né, no tempo. Então, se não tem um lugar onde chegar, né, se não tem algo a realizar, a mente fica meio doida ali. Como assim? Ô Gilson, a mente pode caminhar e chegar lá, só que ela vai estar sempre agora lá. É sempre agora. Você nunca sai desse momento, desse instante. Então, a ideia de chegar e ir para algum lugar é uma ideia só do pensamento. O tempo não é uma realidade. Eu digo o tempo psicológico. Isso é uma invenção do pensamento. Uma invenção do pensamento. Você não pode dizer, eu vou pensar sobre algo, sem definir o que é esse algo. E essa definição só pode vir pelo pensamento. E é o pensamento que produz o pensamento sobre algo que ele tem a intenção de pensar sobre. E não tem alguém pensando. É tudo um jogo do pensamento. Quer ver, Gilson? Vamos fazer uma experiência aqui. Me diga qual será o seu próximo pensamento. Olhe para cá, você que está assistindo o vídeo, o Gilson, você que está aqui comigo, né? Olhe para a câmera e me diga qual será o seu próximo pensamento. Não tem como saber, né, mestre? Por que não tem como saber? Se você é o pensador, deveria poder saber. O fato é que você não é o pensador. O fato é que não tem você que pensa, tem o pensamento pensando. É simples.
Nós achamos que nós produzimos o pensamento. Gilson, o pensamento, ele acontece. Como a respiração acontece, o bater do coração acontece. É um fenômeno existencial, mas não tem alguém fazendo o coração bater, fazendo a respiração acontecer, fazendo o pensamento acontecer. É um fenômeno existencial, é um fenômeno da vida, dessa suprema inteligência brincando, brincando. Tudo é uma grande brincadeira dela. Ela brinca em respirar, ela brinca fazer o coração bater, ela brinca produzir pensamentos. É que o pensamento, numa ilusão autoimposta a si mesma, a si mesmo, esse próprio pensamento, numa ilusão imposta a si mesmo, ele criou a ilusão de uma identidade chamada eu, o pensador. O pensamento, ele busca a sobrevivência, ele precisa do tempo para sobreviver. Então ele criou o tempo. Ele diz ontem, hoje e amanhã. O pensamento agora, ele não está feliz agora. Ele tem que estar sempre no passado ou no futuro. Repare que é assim que nós no ego funcionamos. Então, o pensador, o eu, o ego, que é o próprio pensamento, ou ele está no passado ou no futuro dentro de você. O pensamento não tem nada a ver com o momento presente. Ele só tem com o passado ou com o futuro. E para se manter nessa continuidade, ele cria uma identidade que é o eu, que é o pensador. Isso é uma falácia, isso é uma fraude, isso é uma mentira, isso é uma brincadeira do pensamento, dizendo que você é uma pessoa. Não, você é um conjunto de memórias, de lembranças. Quando abre a boca e os pensamentos são expressos, são os próprios pensamentos sendo expressos por ele próprio. E ele decide quando parar, ele decide o quanto falar, ele decide o quanto pensar. É simples, você se deita para dormir e o pensamento está lá. Você acredita que é o pensador, não é? Então mande o pensamento parar de falar para você dormir, para ver se dá certo. A gente não se livra de pensamentos dos quais a gente não quer presente em nós. E a gente não segura pensamentos por mais tempo que ele queira ficar em nós. Porque não tem esse eu. É tudo um jogo do pensamento. O pensamento chega e vai embora. Ele fica o tempo que quer, depois ele é substituído por outro. E é ele fazendo todo esse jogo. O eu é uma ilusão. O ego é uma fraude. Ô, mestre, tem a pergunta aqui do o perfil chamado Akhenaton 1000. Ele pergunta o seguinte: como fazer para soltar as amarras do espírito e ser livre? Ver as coisas como realmente são, sem ilusões? Notem a pergunta do Akhenaton, né, um perfil lá do YouTube. Sempre temos a noção de tempo em perguntas que têm início, por exemplo, como? Como realizar Deus? Como alcançar a iluminação? Como eliminar os problemas? Como? Aqui se trata de se tornar ciente do movimento agora, aqui, da ilusão. Para essa realização, está presente. Não se trata do tempo. Você não precisa do tempo. Na verdade, esse tempo, desse eu, é uma ilusão. É uma necessidade só desse próprio eu, que é o próprio pensamento. Nós temos que eliminar o tempo psicológico, gente. É necessário descobrir o que é meditação, porque real meditação é agora aqui, a ciência daquilo que se mostra, sem o elemento eu para lutar, resistir, fazer algo com isso que surge, com isso que se apresenta. Então, todo o trabalho, Gilson, consiste agora aqui. E é um trabalho do não fazer, do não buscar, do não procurar, do não querer, do não tentar adquirir ou se livrar, mas de apenas se tornar ciente, cônscio de si, agora, aqui.
Então, Akhenaton, essa é a resposta para a sua pergunta. Não tem o como, mas tem esse instante para essa ilusão desaparecer. Tudo que precisamos é nos tornarmos cientes daquilo que se passa aqui e agora. Não precisamos da ideia do se tornar, do alcançar, do realizar, do chegar lá, porque é só uma ideia. E é muito curioso. O pensamento cria a ideia de alcançar, chegar lá, realizar. Só que, como é o próprio pensamento criando essa ideia, isso nunca acontece. As pessoas passam a vida inteira, por exemplo, querendo se livrar da inveja, ou da raiva, ou do ciúme, ou do medo. E continuam no medo, na inveja, no ciúme e na raiva. Porque é um ideal do próprio pensamento. Aqui é olhar para aquilo que aqui está, lidar com o que é, com o que se mostra. Se tornar ciente de que não há uma entidade presente, que é o eu, nessa raiva, nesse medo, nessa inveja. Agora, aqui. E não esse ideal de futuro. Porque é um ideal produzido pelo próprio pensamento que nunca se cumpre. É como a ideia, eu vou emagrecer. E nunca acontece, porque é uma ideia. Você tem uma ideia de emagrecer, eu tenho uma ideia de emagrecer. E ficar magro mesmo, nem eu consigo, nem você. Não é na ideia que a gente fica magro, é na ação que o ficar magro acontece. E a ação tem que ser agora, não pode ser na ideia. Isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista psicológico, a situação é mais grave ainda. Porque ficar livre da inveja, ficar livre do medo, ficar livre da raiva. Se entro em contato com isso aqui e agora, descubro a ilusão do eu presente nessa experiência. Aí sim é possível o fim do eu. E quando o eu termina, sai a raiva, sai a inveja, sai o medo. Porque são expressões de uma ilusão chamada eu, que é o próprio pensamento, sentimento, nesse corpo, mente, se comportando de uma forma condicionada. Eu me torno ciente disso, aqui e agora, e isso se desfaz, e isso desaparece. Então não se trata do tempo, se trata de se tornar ciente agora e aqui, do que se passa nesse mim, nesse eu. Por isso que nós temos no canal diversas playlists, e uma delas é sobre a importância da real meditação na prática e da verdade sobre o autoconhecimento. Sem isso, sem autoconhecimento não há real meditação. Esse autoconhecimento é a tomada da ciência da verdade daquilo que é, aqui e agora. E não daquilo que o pensamento idealiza ser, ou por uma técnica, ou por uma prática, ou por um sistema, está trabalhando para conseguir chegar lá. Nada disso funciona. Isso é uma fraude, isso é uma ilusão, isso é uma crença. Isso não tem qualquer base de realidade. Tudo bem? Gratidão, mestre, gratidão. Mestre, o mestre poderia falar um pouco sobre o desapego, o desapego às coisas, às pessoas, às ideias, né? Um viver o soltar, né? Solto na vida. O mestre fez uma fala em algum vídeo esses dias muito interessante. Eu não sei. Eu não sei. Minhas falas, eu não consigo repetir minhas falas, porque elas todas estão agora acontecendo, sempre agora acontecendo. Então, eu digo a partir desse lugar, que é esse instante, esse momento. Então, eu não sei se vou falar algo que falei ou se será o que você espera. O fato é que, quando você usa a expressão desapego, eu me pergunto, o que é esse sentido de apego? Notem, o que posso perceber disso é que aquele que está apegado é o próprio sentido de alguém que se faz vivo dentro da experiência, aquilo ao qual está apegado. Então, deixa eu colocar de uma forma mais simples isso.
ideias te dão identidade. Então você não quer se ver livre das ideias, porque isso lhe dá identidade. O seu problema não é se desprender das coisas. O seu problema é soltar a ilusão de alguém nessas coisas. Então as pessoas querem realizar o desapego, só que elas não percebem que elas são o apego delas naquilo. Ideias, objetos, pessoas, relacionamento. É a identidade do eu nelas a questão, e não os objetos, as ideias, as pessoas e os relacionamentos. É o sentido de uma existência presente, nessa dependência de ser alguém, a base que sustenta esse apego. O seu apego não é a pessoas, lugares, objetos e ideias. O seu apego é você, a si mesmo. Solte o sentido de um eu presente dentro da experiência, com pessoas, com objetos, com ideias. E depois me conte o que irá acontecer com esse apego. Não fica o apego se o apegado desaparece. É o sentido de um eu presente que sustenta suas coisas, sendo nelas alguém, a dor do apego. E é curioso, tá? Eu falei dor do apego. As pessoas só querem se livrar do que lhes provoca dor e não querem se livrar do que provoca prazer. Porque para elas precisam se livrar do lado sombrio, negativo, triste da vida. Só que o lado alegre, luminoso e positivo da vida, ainda no ego, ainda é sofrimento. Ainda carrega o sentido de separação da realidade divina. Então é só uma questão de tempo, de aquilo que é luminoso, claro e maravilhoso na sua vida se tornar tenebroso, triste e angustiante. Porque é o sentido de um eu presente nessas fixações o problema, e não a experiência em si. Então, não é das coisas que temos que nos desapegar, mas é do sentido da ilusão de um eu nessas coisas. Agora, note mais uma coisa para fechar aqui. Isso só é possível quando você está agora aqui, ciente desse movimento, desse eu, nessa relação com ideias, pessoas, coisas, lugares e assim por diante. Você só realiza isso agora, se tornando ciente agora dessa ilusão do eu presente. Não tem técnica, não tem método, não tem fórmula. Não adianta acreditar que porque doou tudo para os pobres ou entregou tudo para outras pessoas, você está livre. Internamente, o sentido de um eu presente é a escravidão. Não está nos objetos, não está na experiência, não está nos relacionamentos, está no sentido de alguém, com suas fixações, seus desejos, seus medos, seu preenchimento nessas coisas. Então, não é das coisas, das ideias, das pessoas, dos lugares, dos objetos que temos que nos desapegar, e sim da ilusão de que você está aí presente, tendo essas coisas, essas ideias, essas pessoas e tudo mais. Tudo bem? É só isso. É só isso. Demais, mestre, demais. Inclusive, eu lembro de um trecho, acho que foi num satsang também, o mestre falando, né? Porque existe na caminhada espiritual falando, tem que ter ausência de desejos, né? Esses desejos externos que tá dentro dos apegos. E aí o mestre falando, não é a ausência de desejos, é a ausência do desejoso. É desse eu, desse mim, dessa falsa identidade. É a ausência desse aí, porque os desejos externos. Sim. O problema não estão nos objetos, não é? Você vê um vestido bonito, um par de sapatos, uma bolsa, isso em especial para as mulheres, né?
Um homem vê um terno, ou um carro, ou alguma coisa assim, e fica encantado. O problema não está nos objetos, o problema está na ilusão de alguém presente, nessa dor de seu possuidor, daquilo que acredita ter ou daquilo que acredita não poder ter. É a dor de ser alguém que te faz sofrer no desejo. É o sentido de alguém desejoso que é o problema. É o sentido do ego, é o sentido do eu. Nós estamos vendo as coisas de uma forma confusa, Gilson. Nós estamos olhando para fora. E esse olhar para fora, como é a partir da mente que vive nesse processo de julgamento, comparação, avaliação, aceitação e rejeição, a partir de um centro falso que é o ego, que é esse observador que é o eu, como estamos olhando para fora, a partir disso, toda a nossa visão é falsa. Todo o nosso sentir e pensar sobre a vida, sobre as experiências, é completamente falso. Nós não temos a visão do sábio, que é a visão daquele que está fora do tempo, olhando a vida como ela é, sem o sentido de um eu fazendo escolhas, ou resolvendo, ou decidindo, ou se protegendo, ou se acusando, ou tentando se defender, carregado de medo, o medo de não desejar, percebe? O medo de não ter, o medo de ter. Há sempre o medo. É o medo de não ter e é o medo de ter. Então, vivemos como criaturinhas muito presas a uma visão completamente deturpada, com base em princípios espirituais, religiosos, filosóficos, psicológicos, humanistas. E tudo isso é a mentirada do ego. Tudo isso está dentro dos condicionamentos. Então, é uma grande prisão nossas crenças, sejam filosóficas, religiosas, porque nos colocam nessa condição. Olhando para o mundo a partir desse centro ilusório falso, a partir de um pensador, vendo o mundo a partir dos seus critérios de comparação, de julgamento, de conceito, preconceito, e por aí vai. Tudo uma grande mentirada, uma grande bobagem, uma grande ilusão. Tudo bem? Mestre, já tá fechando nosso tempo aí. Gratidão, gratidão por mais esse videocast. Fica aí o convite para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, faça o comentário. Isso ajuda aí o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E também quem sente, e o sentir é uma palavra, mas é esse, né, o sentir algo diferente ao olhar nos olhos do mestre. Fica o convite para vir para Satsang, tem os encontros online intensivo de final de semana, tem os encontros presenciais, tem os retiros. Em julho agora vamos ter, né, mestre? O mestre vai ter um retiro bem longo de 10 dias, profunda autoinvestigação. Então eu tenho certeza que vai ser uma graça poder estar 10 dias na aura, né, na presença do mestre. Mestre, gratidão. Ok, pessoal, até a próxima e a gente se vê. Valeu pelo encontro. Então, autoconhecimento não requer esforço, não requer uma prática, não requer um exercício. A única coisa presente no autoconhecimento que se faz necessário é essa atenção plena